tá? Dessa apresentação. O coronavírus é um assunto que está muito em evidência, tá? Nos noticiários e tudo mais. Tá? A gente tem visto isso até, de certa forma, de uma forma excessiva, tá? Mas que alguns pontos não foram muito bem abordados, tanto pela mídia de forma geral, quanto também pelos órgãos de divulgação científica, jornais e tudo mais. Tá? Isso aqui, muitas vezes, profissionais de saúde que estão aí na linha de frente do tratamento do coronavírus acabam tendo também dúvidas sobre como essa doença ela pode ser apresentada das suas mais variadas formas. Tá? E um tema que é interessante, que eu creio que para a gente poder analisar, é justamente o tema relacionado às possíveis complicações neurológicas que o vírus pode causar. Entre os diversos sintomas outros, que já são mais ou menos bem conhecidos, mas a questão neurológica tem sido muito pouco abordado de forma geral. Tá? Meu nome é Emerson, eu sou neurocirurgião, trabalho também com a área de dor, de tratamento da dor crônica, tanto do ponto de vista clínico quanto também do ponto de vista intervencionista, e fiz aqui para vocês um resumo geral do que tem mais em evidente sobre as alterações neurológicas relacionadas ao coronavírus, tá bem? Qualquer dúvida que surgir no decorrer da apresentação, creio que após nós finalizarmos, nós podemos discutir e responder todas as questões. Pandemia, né? Bom, eu acho que inicialmente, essa imagem nos assustava muito, né? Em relação a essa pandemia. Tá? Então, que foram descritos como sendo uma pneumonia atípica e que logo após teve a sua identificação como sendo provocada aí pelo novo coronavírus, no caso pelo Covid-19. Esse é um filme que eu lembro que assisti há alguns anos atrás, tá? Eu não sei bem dizer de quando é esse filme, mas que é quase que como um reflexo do que a gente vê ou tem vivenciado hoje em dia. Esse filme chama-se Contágio, ele fala também sobre um vírus, tá? Que se espalhou em boa parte do mundo, com suas várias implicações. Tá? Quem não viu, tiver um pouco tranquilo, creio que vale a pena rever, porque mostra muito o que a gente tem vivido hoje em dia, tanto quanto questão do isolamento social, do uso de meios de proteção respiratórios, quanto também, aqui como colocado aqui nessa imagem, muitas vezes o uso ou a divulgação de tratamentos não comprovados do ponto de vista científico, que é algo que o filme previu e que conseguiu abordar bem, de uma forma bem inteligente. Tá? Bom, esse aqui é o vírus, é o coronavírus. É um vírus de RNA, tá? É um vírus que já possuía outros, já existiam outros vírus similares a esse. E a origem desse vírus, tudo leva a crer que tem a ver com esse animalzinho aqui. Tá? Esse animalzinho chamado de pangolim, tá? Esse seria uma mistura de um tatu-bola com um tamanduá, tá? E a análise feita em algumas amostras de vírus presentes nesses animais, de coronavírus presentes nesses animais, mostrou uma semelhança muito grande, tá? Tanto nos vírus presentes em morcegos, que seria o hospedeiro primário do coronavírus, quanto também no SARS-CoV-2, que é o coronavírus que tem afetado aí os seres humanos. Ou talvez seja um animal que leva a crer que levou à disseminação do vírus. Tá? Quando a gente faz uma avaliação aqui de forma geral, vemos que o hospedeiro primário dos coronavírus é descrito como sendo os morcegos. Tá? Vários outros animais deram origem a outros tipos de vírus, né?
que também levaram ao surgimento de algumas pandemias do passado, tá? Como o vírus aqui do MERS e o vírus também da SARS. A gente realmente não tem uma comprovação de onde surgiu, qual foi o hospedeiro intermediário do coronavírus, do Covid-19, mas, como eu coloquei no slide anterior, tudo leva a crer que esse animal, o pangolim, ele é talvez o principal suspeito. Bom, passando desse período de hospedeiro intermediário, vimos que o vírus ele teve uma alta taxa aí de transmissão, né? Tanto que levou ao que nós vivemos hoje em dia, que é justamente a pandemia. Então, essa propagação que começou inicialmente com pouco menos de 30 casos, e depois levou-se a uma disseminação, e que até então era vista apenas como uma pneumonia severa. Então, quando os primeiros casos foram relatados na mídia, a gente sempre se referia ao coronavírus como um vírus que provocava algo semelhante a uma gripe mais grave, ou tendo a pneumonia como sendo a sua principal complicação. Como qualquer nova doença, qualquer novo vírus, com o tempo vão surgindo relatos médicos, publicações, e a gente viu que esse vírus ele não provocava apenas uma severa pneumonia, mas ele também tinha outras implicações, muitas delas também neurológicas, tá? Então, o que tem sido descrito é que nós temos alguns receptores que estão presentes tanto na mucosa respiratória, quanto nos pulmões, quanto também no trato gastrointestinal, nos rins, mas que também no cérebro, os neurônios cerebrais. Esses receptores são chamados de receptores relacionados à angiotensina, certo? E esse tipo de receptor tem sido descrito como sendo a porta de entrada para o vírus, justamente o local onde ele faz a sua conexão, quando ele consegue se ligar e aí consegue se espalhar pelas várias regiões aí do corpo humano, tá? Então, várias regiões cerebrais, tanto das regiões do córtex motor, quanto regiões também subcorticais, que ficam mais abaixo do cérebro, quanto também regiões aqui localizadas no tronco cerebral, tá? Possui receptores ligados à angiotensina, certo? Que é justamente o local, o receptor onde o vírus ele consegue fazer a conexão e consegue aí adentrar no interior das células. Então, além de estar presente, como eu falei, na região do bulbo olfatório, região respiratória, tanto superior quanto inferior, trato gastrointestinal, esse tipo de receptor da angiotensina, ele também é descrito no sistema nervoso. Então, se nós encontramos esse tipo de receptor no sistema nervoso, é esperado que o vírus ele consiga, de alguma forma, comprometer as várias regiões do sistema nervoso, tá? Aqui mostrando que essa região do bulbo olfatório, tá? Um sintoma que foi bem descrito e relatado é justamente a perda do olfato, tá? Então, a anosmia, também a perda do paladar, a geusia, é um sintoma que é descrito muitas vezes como quadro inicial da infecção pelo coronavírus, e nessa região do bulbo olfatório, que é onde nós sentimos realmente onde que é responsável pela parte principal aí da respiração, certo? O nervo principal, existem receptores aí ligados a conexão do vírus, tá? O olfatório está muito próximo aqui da região nasal, né, da mucosa do nariz. E aqui um slide também mostrando que, além dessa conexão dessas várias regiões do corpo, inclusive do sistema nervoso, o vírus ele pode também adentrar aí nos neurônios e consegue muitas vezes até conseguindo se transmitir para regiões bem distantes e distintas do local onde esse vírus ele teve o seu contato inicial, certo? Outra forma também da infecção pelo vírus é justamente através do sistema circulatório, tá? Então, são vários casos também de comprometimento vascular periférico, tem sido relatado, tá? pelas publicações, e
Como o cérebro também ele é um órgão bem irrigado, tá? Se viu que algumas complicações do ponto de vista vasculares também podem comprometer o cérebro. Tá? O cérebro, apesar de ser um órgão bastante vascularizado, mas ele possui uma proteção especial chamada barreira hematoencefálica. É como se fosse uma barreira específica que faz uma filtragem para que agentes nocivos que estão no sangue não consigam, inclusive infecciosos, não consigam entrar no nosso órgão precioso, que é justamente o cérebro. Tá? Mas aqui alguns estudos têm mostrado que justamente o vírus ele consegue adentrar no interior de alguns tipos de células leucocitárias, que são células de defesa do organismo. Essas células elas conseguem naturalmente atravessar essa barreira hematoencefálica, que é essa barreira de proteção do cérebro, do sistema nervoso central. Então, seria uma das formas em que o vírus ele poderia se comprometer as funções do sistema nervoso através dessa camuflagem, entrando justamente no interior das células de defesa do nosso organismo. Então, além de todas essas complicações do ponto de vista respiratório, vascular, as complicações neurológicas começaram a ser descritas. E aí nós temos vários graus de complicações e acometimentos neurológicos, desde complicações mais simples e transitórias, como a perda do olfato, perda do paladar, mas também outras complicações muito mais severas que os trabalhos têm associado à infecção do sistema nervoso. Tá? Outra questão também que tem comprometido esses pacientes é a questão da dor. Tá? Essa é uma classificação de dor que, inclusive, foi atualizada esse ano. Tá? Então, dor é qualquer experiência sensorial e emocional que é desagradável para o ser humano quando existe uma lesão potencial ou uma lesão que possa ocorrer. Tá? A dor, lembra que a dor é algo sempre subjetivo. Então, vários pacientes também têm relatado piora da sua dor por conta da pandemia, certo? Então, a dor, ela normalmente ela possui aqui mais de um componente. Existe o componente chamado nociceptivo, que é o componente em que há a lesão do órgão. Então, por exemplo, a infecção de um vírus, ela causa dor muscular ou inflamação do músculo, até também o componente comportamental. Então, muitas vezes, o paciente que está com dor, tá? Além de sofrer a lesão do órgão, a inflamação, ele também pode ter o seu comprometimento do ponto de vista psicológico e emocional. Tá? Que aí vai desde a própria a noção, a sensação de que está com algum órgão seu doente, mas também a questão do isolamento. Tá? Então, a gente vê pacientes que têm algum tipo de lesão, que sofrem com dor, que está em hospital, ele sofre, além da lesão, ele sofre também pelo fato de estar em um hospital, estar longe dos seus familiares. Tá? Então, nós temos visto hoje em dia alguns pacientes que já possuem algum tipo de alteração, algum tipo de lesão, como, por exemplo, problemas em coluna vertebral, alguns tipos de dores e articulações, e que o isolamento prolongado tá, acabou levando a dois comprometimentos. Um é que esse paciente, muitas vezes, ele não teve mais acesso aos cuidados médicos que muitas vezes vinham fazendo de forma rotineira, a mudança de medicação, novas opções de tratamento. Outra questão também é o excesso de isolamento. O paciente que está muito tempo isolado em seu domicílio, tá? Ele acaba adquirindo maus hábitos, tá? Ou a permanência prolongada em muitas posturas. Aqui mostrando um exemplo aqui, que nós estamos vivenciando, né, de ficarmos muito tempo, talvez, na frente do computador, na frente da televisão, tá? Também o uso excessivo dos smartphones. Tudo isso acaba comprometendo órgãos que já estavam com algum tipo de lesão, tá? E aí esse conjunto leva à dor, tá? Que é a lesão somado aí à alteração comportamental. Então, a gente tem visto vários relatos de aumentos importantes de queixas de dor lombar, dor na coluna cervical, por conta também, além da questão do isolamento, também pela falta de atividade física, a falta de uma rotina mais saudável, certo? Outra dor também que tem acometido muitos pacientes com a infecção por coronavírus é a cefaleia. Tá?
a famosa dor de cabeça. A cefaleia, nós temos aqui mais de 150 tipos de dor de cabeça, certo? E talvez ganhamos aí um novo tipo de dor de cabeça na classificação, que é justamente a dor de cabeça relacionado à infecção pelo coronavírus, tá? Do ponto de vista geral, a cefaleia, a dor de cabeça, é uma das queixas mais comuns que a gente vê nos ambulatórios de neurologia, do ponto de vista geral, mas que em pacientes que foram infectados pelo coronavírus, a dor de cabeça ela pode ser uma das queixas iniciais mais comuns. Então, muitas vezes o paciente, antes de apresentar algum tipo de sintoma respiratório, ou muitas vezes não apresentando sintoma respiratório, ele começa a sentir uma dor de cabeça diferente que ele não possuía antes. Certo? Essa prevalência de dor de cabeça ela varia um pouco com a literatura, a gente não tem um dado exato ainda, mas aí, mais de um terço dos pacientes podem sofrer de dor de cabeça, entre outros sintomas da Covid-19. A apresentação dessa dor de cabeça é bem variada, então há pacientes que descrevem essa dor como sendo uma dor que lembra muito a enxaqueca, aquela cefaleia pulsátil, latejante. E uma coisa também característica desse tipo de dor é ela ter um caráter migratório. Ela inicia numa região e vai aos poucos migrando por toda a região da cabeça e do couro cabeludo. Tá? Quando é com a dor de cabeça, ela chama atenção para a gente, certo? Então, essa é uma figura de desenho animado, que é o desenho do Snoopy, né? Para a gente lembrar que quando eu tenho uma dor de cabeça e posso me preocupar que essa dor de cabeça pode me trazer um problema, tá? No caso, pensando no coronavírus, ou mesmo em relação a outras patologias, tá certo? Então essa regrinha aqui, ó, qualquer paciente que tem algum tipo de infecção iniciando dor de cabeça, isso é preocupante, tá? Então, pacientes que têm uma dor de cabeça associada a algum tipo de crise epilética ou convulsão é algo preocupante. Pacientes que nunca teve dor de cabeça, passam a ter dor de cabeça após 50 anos de idade, isso é preocupante, merece avaliação médica. Pacientes que nunca não têm dor de cabeça e passam a ter dor de cabeça desde então, ou então pacientes que têm uma mudança de padrão de dor de cabeça. Então, o que a gente tem visto é pessoas que não tinham dor de cabeça, de forma rotineira, e passaram a ter dor de cabeça nesse período agora da pandemia. É um sinal, ou pode ser um aviso que essa dor pode ter algum tipo de relação com a infecção. Ou então pessoas que já tinham algum tipo de dor de cabeça e apresentou justamente uma mudança do seu padrão de dor de cabeça, passou a ser mais intensa ou mais frequente, tanto isso também pode chamar a atenção. A dor de cabeça relacionada à infecção do coronavírus pode ser causada justamente por aquele processo inflamatório que eu comentei com vocês, né, que acontece naquela região dos vasos que tem contato direto com as meninges cerebrais, que é essa membrana que cobre o cérebro, ou nos próprios vasos intracranianos, e que a doença, a infecção, ela causa justamente um processo inflamatório e com a liberação de citocinas e outros marcadores inflamatórios que vão justamente levar o paciente a ter dor, tá? A dor de cabeça ela possui vários tipos de apresentações, de forma geral, então eu posso ter vários padrões de dor, certo? Como mostrando aqui nesses exemplos para vocês aqui, mas chama atenção no paciente que tem a infecção, a dor de cabeça relacionada ao coronavírus, é aquela dor que não existia e passa a surgir e aumentar progressivamente, certo? Depois vai ter o seu período de regressão, quando a infecção ela aos poucos vai desaparecer. Essa figura mostra só alguns exemplos de formas com que alguns pacientes podem relatar a dor, no caso da enxaqueca, mas que também serviria para o coronavírus. Então, alguns pacientes relatam com uma dor como sendo algo explosiva, outro como algo como uma pontada ou martelada na cabeça, alguns relatam a dor, mas uma dor próxima à região dos olhos. Então, o padrão de dor provocado pela infecção do coronavírus ainda não está bem descrito para a gente, mas é muito semelhante ou lembra muito o padrão da enxaqueca. Tá? Como é que eu vou tratar essa dor? Ou se é uma dor limitada a um período de infecção, tratamento médica, exclusão de outras causas de dor de cabeça, normalmente com medicamento mais simples para dor. A gente opta muito por dipirona, paracetamol, ou mesmo o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Tá? Então, após uma avaliação médica e a exclusão de outras causas de dor de cabeça, tá? Que pode também muitas vezes estar ocorrendo em conjunto, o tratamento ele é simples de ser feito,
através da avaliação médica, e essa dor normalmente ela é restrita ao período da infecção, durando aí, em média entre 3 dias até uma semana. Tá? Outro sintoma também que tem, como eu falei no início da apresentação, tem sido bem relatado, tem chamado a atenção de muitos pacientes, é a perda do olfato. Tá? Perda do olfato. Vamos lembrar aqui que a região do nervo olfatório é a região que está bem em contato com a cavidade nasal. Então, assim, a perda do olfato, a redução do olfato, muitas vezes associado ou não à perda do paladar, foi um dos principais sintomas, tá, que foram realmente descritos. Certo? A prevalência desse sintoma variou muito na literatura. Tá? Por exemplo, alguns estudos feitos lá inicialmente lá na China mostrou que essa prevalência variava aqui a pouco menos de 6%, mas na Itália esse número foi um pouco maior, e na Alemanha nós temos aqui pacientes, até quase 90% dos pacientes relatando algum tipo de alteração, tanto no olfato quanto no paladar, após a comprovação da infecção do coronavírus. Então, assim, é um sintoma que chama muita atenção e que muitas vezes pode servir como um critério de diagnóstico inicial. Tá? Outro dado interessante também da perda do olfato, que ele não está normalmente associado à obstrução nasal ou sintomas de coriza, algo que a gente lembra, que a gente observa quando temos algum tipo de infecção de via aérea respiratória, um resfriado, por exemplo. Então, é um sintoma que normalmente vem isolado, tá? Que também pode servir para a gente diferenciar o que pode ser uma apresentação inicial da infecção do coronavírus de um quadro respiratório por um vírus respiratório mais comum. Tá? Então, esses relatos de perda do olfato, eles podem nos ajudar a chamar atenção para o diagnóstico inicial do coronavírus. E o que os relatos têm mostrado é que, após um período aí de poucos dias até um mês, mais ou menos, o olfato ele volta ao normal. Poucos são os relatos de pessoas que disseram, não, minha infecção foi resolvida, eu ainda continuo com uma perda do olfato. A maioria das vezes é uma alteração que é transitória, e parece que essa inflamação não causa realmente dano do nervo olfatório, é basicamente um edema que acomete esse nervo. Uma outra alteração neurológica, que essa sim é um pouco mais preocupante, e que com o tempo começamos a ver relatos, é o AVC, o acidente vascular cerebral. Tá? Lembrar que assim, a causa do AVC ela é sempre multifatorial, então existem múltiplas causas para se ter um acidente vascular cerebral, dos seus vários subtipos, certo? Então, muitas vezes é complicado a gente tentar relacionar diretamente um paciente que teve um AVC, estando infectado de forma comprovada por coronavírus, e o paciente que teve esse tipo de doença, o AVC, mas que não tem relação com o coronavírus. Tá? Ainda bem que esse tipo de complicação ele possui uma baixa prevalência, e menos que de 5% dos pacientes vão evoluir com algum tipo de AVC, o que também chama atenção para a sua apresentação inicial, tá? Assim como também com a perda do olfato. Algumas alterações de exames laboratoriais podem fazer com que o médico se preocupe mais se aquele paciente que está com a comprovação do diagnóstico do coronavírus pode ou não ter um AVC, ou corre um risco maior de ter um AVC. Então, o aumento dos leucócitos, que são células de defesa do organismo, a proteína C reativa, que é um marcador de inflamação, o D-dímero, que é um marcador, muitas vezes, de coagulação, tá? O nível de ferritina, o ferro do sangue, e também da desidrogenase láctea, esses 5 marcadores laboratoriais, quando estão elevados, o paciente ele corre um risco um pouco maior de ter o AVC quando infectado pelo coronavírus, assim como também o risco de ter outras complicações sistêmicas dessa doença. Tá? Uma forma de apresentação vascular do coronavírus, quem tem visto, é a trombose cerebrovenosa.
venoso. Isso talvez tenha relação pelo estado de aumento da coagulação que esses pacientes acabam apresentando. Então, além de outras complicações periféricas, como trombose de membros inferiores, tá? Tem se descrito também um aumento importante de pacientes que têm trombose de vasos cerebrais. Então, no cérebro, nós temos algumas veias importantes, chamadas de seios, e essas veias, elas podem, muitas vezes, em pacientes que estão com algum distúrbio de coagulação, que é provocado também pelo vírus, podemos ter aqui uma obstrução desse seio, como essa imagem que eu consigo ver. Aqui eu consigo ver um seio normal, o sangue está fluindo bem, tá, no cérebro. E aqui desse outro lado, a trombose, que é justamente a obstrução desse seio. Tá? Então, alguns pacientes jovens, com 20, 30 anos de idade, que não possuíam fatores de risco, outros para doenças vasculares cerebral, estão aparecendo nos pontos-socorros com quadros de trombose cerebrais. Tá? Aqui, essa é uma imagem de peça anatômica, mas para a gente ver o grau de comprometimento que acontece no cérebro após uma trombose venosa cerebral, porque o sangue venoso não consegue ser drenado para ir para os vasos do pescoço, depois aí para o coração, para se espalhar pelo corpo. Então, o cérebro começa a edemaciar, tá? Muitas vezes causando sintomas outros, como hemorragias cerebrais e também crises epiléticas, certo? Então, esse é um sintoma que pode acontecer precocemente, na fase inicial da doença, com a apresentação inicial, mas que também tem sido relatado como complicação mais tardia, aí, muitas vezes após o paciente já estar assintomático para o coronavírus. Normalmente, o tratamento para esse tipo de complicação envolve, além do acompanhamento médico em UTI, tá, o uso de algum tipo de anticoagulante, justamente para fazer com que esse trombo ele consiga se dissolver e o sangue volta a circular normalmente pelo cérebro, certo? Outra complicação é um pouco mais rara, mas que também está sendo associada ao coronavírus, são as inflamações do sistema nervoso cerebral, chamada de vasculite, que nada mais é do que uma inflamação de pequenos vasos que vão nutrir o cérebro. Esse tipo de inflamação ela pode causar diversos sintomas cerebrais, tá? E outra complicação que pode estar relacionada à cascata de liberação inflamatória, certo? Outro sintoma também que está sendo associado é a encefalite, que é a inflamação do próprio cérebro, tá? Provocada pelo vírus, tá? Isso já havia sido descrito mesmo em outros tipos de coronavírus, como no vírus da SARS, mas no coronavírus tem sido uma preocupação em potencial pelo grau de dano cerebral que esse tipo de inflamação ele pode causar. Lembrar que esse tipo de complicação ainda é bastante rara e a gente tende a fazer essa correlação baseada em relatos de casos de alguns pacientes, tá? Essa ligação direta ainda não está bem comprovada. Outro tipo também de complicação neurológica que tem sido visto, que também é muito associado com infecções virais de forma geral, é a chamada síndrome de Guillain-Barré. Esse tipo de síndrome ela ocorre quando o organismo ele passa a interpretar o próprio neurônio, a própria bainha que circunda aqui o neurônio, como sendo inimigo do corpo. Tá? Então, o nosso sistema imunológico ele começa a atacar o vírus para destruir o vírus e ele, por algum motivo, ele interpreta que essa capa, essa bainha que cobre os neurônios, chamada de mielina, tem algum componente que se parece com o componente que existe no vírus. Então, ele começa a destruir, tá, essa barreira, que é a bainha de mielina, que faz com que os neurônios eles funcionem de uma forma mais correta e leva a um tipo de sintoma neurológico que cursa com uma fraqueza progressiva. Então, o paciente ele começa a experimentar uma fraqueza que começa nos membros inferiores e vai ascendendo, tá? E pode até causar algum tipo de comprometimento respiratório mais grave. Então, existe algum relato de casos desse tipo de complicação. Outra complicação também que tem sido descrita do ponto de vista neurológico são as crises epiléticas, certo? Então, pacientes que já têm epilepsia prévia, tá, apresentaram um aumento da sua frequência de crise, e pacientes que não tinham algum tipo de diagnóstico de epilepsia
passaram a ter também algum tipo dessa manifestação. Talvez a causa para a crise epilética envolva também justamente essa inflamação que o vírus ele provoca no cérebro, mas também uma própria infecção, como uma mielite ou mesmo a trombose cerebral, pode também causar como sintoma também secundário algum tipo de crise epilética, certo? Então, aqui, esse é um tipo de complicação ainda um pouco incomum, tá? Pelo coronavírus, mas que pode estar também associado. Lembrar aqui, só para relembrar que a crise epilética ela acontece quando o cérebro para de trabalhar normalmente. Então, a gente tem um padrão, nós temos no cérebro um padrão normal de disparo de neurônios que normalmente é um pouco desorganizado ou irregular. Tá? Então, quando por algum motivo nós temos algum tipo de dano cerebral, ou inflamação, ou infecção, que faz com que várias regiões cerebrais trabalhem da mesma forma, no mesmo grau de frequência, ou seja, os neurônios fiquem liberando neurotransmissores na mesma frequência de disparo, isso é visto como sendo uma crise epilética. Certo? A crise epilética ela possui várias formas de apresentação, desde alterações localizadas, como, por exemplo, o ato de você mexer o braço sem conseguir controlar, até complicações mais graves, como as crises generalizadas, que são aquelas crises mais conhecidas pela população, também chamadas de convulsões, que é quando o paciente cai ao chão, se debate, a liberação de saliva e tudo mais. Tá? Então, essas complicações elas podem surgir tanto diretamente pela infecção do vírus, mas também como secundária a uma outra complicação. Tá? Outra coisa que chama atenção também é que também muitos pacientes que já tinham epilepsia, eles perderam o acesso direto a acompanhamento médico. Tá? Então, talvez a falha terapêutica envolva a dificuldade do paciente de ter o ajuste da sua dose, da sua medicação. Então, isso também pode contribuir para o aumento de casos de crise epiléticas. A crise epilética ela deve ser bem cuidada porque ela pode trazer vários tipos de complicações. Além da própria crise por si só, há complicações tanto cerebrais quanto próprias complicações respiratórias podem acometer esses pacientes com crises epiléticas que, se não forem bem tratadas e bem acompanhadas. O que fazer se você estiver diante de um paciente que teve algum tipo de crise epilética, de forma geral, tá? O paciente de lado, essa postura ideal que você ou não, ela se prolongue por mais que 5 minutos, por exemplo, o paciente, muito menos colocar a sua mão na boca do paciente, tá? E procurar ajuda logo após o paciente ele acordar e recobrar os seus sentidos, tá certo? Então, como eu coloquei para vocês, são várias as complicações neurológicas que podem estar relacionadas ao coronavírus, certo? Dessas todas que a gente abordou, a dor de cabeça é aquela que mais chama atenção, mas que ainda bem que é uma dor limitada e uma dor que pode ser tratada muitas vezes com medicações mais simples para controle da dor. Uma questão que muitas vezes tem sido colocada é o que o paciente pode ter no futuro por conta dessa infecção. Será que é possível que o paciente desenvolva alguma complicação neurológica tardia? Essa é uma pergunta que a gente talvez não tenha uma resposta ainda. Tá? Se a gente fizer um paralelo com o que aconteceu na gripe espanhola, nos anos 20, né, do século passado, alguns anos após, houve na Europa um tipo de epidemia por um tipo de encefalite chamado encefalite letárgica, que levava o paciente a ter
dificuldade de movimentos, ficar com uma apatia, tá? E isso foi associado à infecção na época pela gripe espanhola. Tá? Outra coisa que se especula muito é se alguns pacientes que têm perda do olfato, se eles podem ter alguma complicação neurológica tardia, como a doença de Parkinson, já que a doença de Parkinson ela apresenta também nas suas formas iniciais também a perda do olfato. Essas são questões que nós não sabemos ainda, tá? E tudo que for dito até agora talvez seja muito mais especulação, tá? Do que mesmo questões científicas, tá? Essa resposta a gente não tem ainda para precisar. Então, não dá para a gente criar nenhum tipo de pânico por conta disso ainda. Vamos aguardar o que vai se desenrolar no futuro, tá? Mas lembrar que, por mais que a gente saiba hoje um pouco do vírus, como esse vírus se propaga, mas muitas questões ainda estão em abertos, tá? E muitas questões ainda vão surgir pela frente. Bem, pessoal? Bom, agradeço a todos aí pela audiência e estou à disposição para, caso tenha alguma questão que eu possa responder para vocês, certo? Aqui só para lembrar que vocês também podem entrar em contato comigo através do meu Instagram, do meu site, caso surja alguma questão tardia. Bom, temos algumas questões aqui. Uma pergunta foi feita a seguinte: quem tem um diagnóstico de dor crônica intratável sofre mais com o Covid-19? É possível que sim, tá? Talvez por mais de um fator. Um deles seria, muitas vezes, esses pacientes que têm dor crônica são pacientes que sempre estão em contato com o seu médico, que muitas vezes precisam de modificação das suas medicações. Então, esses pacientes, muitas vezes, ele acaba tendo uma perda do segmento, tá, médico adequado, e isso pode, sim, acarretar uma alteração aí na dor, a pior da dor, inclusive. Tá? Alguns tipos de dores inflamatórias, como, por exemplo, artrite reumatoide, pacientes com alteração de coluna, como dores lombares crônicas também, entre outros tipos de dores, é possível que, pelo vírus, ele causar uma inflamação disseminada pelo corpo, esse tipo de dor, ela também se acentue. Sim, isso é possível, sim. Tá? Outra questão que pode ser colocada é se o paciente ele pode desenvolver algum tipo de dor crônica por conta da inflamação do coronavírus. Essa resposta a gente não tem, mas os relatos até agora não mostram que pacientes que são acometidos pelo coronavírus vão desenvolver algum tipo de dor crônica. Bom, pacientes que têm dor neuropática, a dor ela pode ser potencializada pelo vírus. É possível também que sim, por conta dessa conexão que existe entre o vírus e os neurônios, tá? Aquela porta de entrada do vírus, tá? Que é um receptor da enzima conversor da angiotensina do tipo 2, ela também está presente nos neurônios. Então, em teoria, é possível que, se o vírus ele inflamar aquele nervo onde o paciente sofre da sua dor neuropática, é possível que a dor, ela aumente. Por exemplo, pacientes que têm dor ciática, se por algum motivo esse vírus, a gente sabe que ele consegue se propagar pelo interior do neurônio. Se houver acometimento dessa raiz nervosa que está comprometida, é possível sim que haja um aumento da dor. Outra questão que foi colocada aqui é se as medicações para o tratamento do Covid-19 alteram no tratamento da dor. As medicações que estão sendo utilizadas para o tratamento da Covid-19, tá? Mesmo aquelas que não têm comprovação ainda científica clara, eu não acho que elas vão comprometer o tratamento da dor, não vão interferir com os medicamentos que vão tratar a dor. Lembrar que dor é algo bem
bem diverso, tá? Então, é possível, sim, que algumas dores sejam pioradas pela própria doença, mas a medicação que está sendo tentada para o coronavírus, talvez ela não haja diretamente na dor. Uma questão que foi colocada aqui é a seguinte: doutor, tive indicação de cirurgia para tratamento das dores, mas tenho medo nesse momento. Seria mais prudente esperar passar a pandemia? Essa é uma questão interessante. Muitos pacientes tiveram seu tratamento postergado, tá? Ou suspenso mesmo por conta do coronavírus. Isso tem, claro que tem várias causas, tanto pelo realmente o risco que existe em potencial de adquirir a infecção em alguns hospitais, tá? E também no começo da pandemia não se tinha protocolos ainda bem estabelecidos de como o paciente deve ir ao hospital, que exames fazer, os exames não estavam disponíveis, nem estava muito claro qual seria o melhor teste para ser feito em qual momento. Tá? Quanto à questão da dor, se o paciente tem uma dor muito intensa, tá? Vamos supor, o paciente tem uma dor lombar, uma dor ciática, tem uma neuralgia do trigêmeo, que é uma dor insuportável também, e essa dor ela não consegue ser tratada do ponto de vista medicamentoso, com remédios e tudo mais, o paciente pode conversar com o seu médico, tá? Ver a melhor forma de tratar essa dor no hospital, tá? Com todos os cuidados, seguindo todos os protocolos de segurança, e pode ser feito assim um tratamento no hospital, claro que respeitando todos os protocolos de segurança, que cada hospital acabou que adotou um protocolo mais específico para o seu serviço. Mas se o paciente está muito receoso, muito ansioso, e ele consegue ter o alívio da sua dor em casa com a medicação, ele pode sim esperar que a pandemia se resolva, tá? E deixar para o tratamento no segundo tempo, que ele pode muito bem pode também ir para o hospital mais tranquilo. E sim, é possível sim aguardar um tempo mais. Uma pergunta que foi colocada aqui é a seguinte: doutor, tenho dor crônica na coluna, tomo Tramal, 50 miligramas, tomo um remédio chamado Amitril e tenho um estimulador desde 2009. A partir de 2015 me tornei hipertenso. Tive a perna esquerda afetada pelo problema da coluna e atualmente tenho tido crise e comecei a sentir os mesmos sintomas no lado direito. Pode ser que o problema esteja se repetindo no lado direito? Essa questão especial, a gente teria que avaliar inicialmente qual foi a causa da dor, no caso, que levou ao paciente a colocar o neuroestimulador e mesmo a utilizar a medicação. Tá? Alguns tipos de dores crônicas, ela pode sim, com o tempo, migrar para outras regiões do corpo aí, e acometer os dois membros inferiores, por exemplo, certo? Teria que ver em especial que tipo de patologia você está sofrendo, tá? Para ver a possibilidade dessa dor, ela está ou não acometendo aí o outro lado, sim. Tá? Outra questão que foi colocada aqui é se pacientes que estão em tratamento de NPH pode agravar caso contraia o Covid-19. NPH, não sei se seria hidrocefalia de pressão normal, tá? Foi colocada a sigla NPH. Bom, pensando em algum tipo de hidrocefalia, que a gente usa a sigla HPN, né? Talvez não haja uma relação direta da infecção do vírus com a pior das hidrocefalias. Se puder especificar melhor que se trata a sigla NPH, para ver se é isso mesmo, para que eu possa responder a pergunta de forma mais clara. Mas, se for hidrocefalia, não acho que haja, pela própria fisiopatologia da doença, um agravamento por conta da infecção do coronavírus. Bom, temos outra pergunta aqui. A pergunta que foi colocada é o seguinte: doutor, posso pegar coronavírus mais facilmente se sofro de dores crônicas?
Quando a gente vê como a doença ela se espalha, a forma que ela se espalha no ambiente, a forma que a gente adquire ela por contato, tá? Em superfícies, por exemplo, lugares fechados, tá? Não acho que haja que o paciente que sofre com dor crônica ele vai adquirir a doença mais facilmente. Por outro lado, normalmente pacientes que sofrem com dor crônica acabam tendo uma alteração pode sofrer uma alteração da imunidade por vários motivos, por utilizar muitas medicações, pela própria dor, pelo próprio sofrimento que a dor causa, tanto no corpo quanto do ponto de vista emocional. Então, talvez, se essa dor não seja uma dor importante, uma dor muito grave, muito intensa, que leve todo esse comprometimento emocional e vai ter reflexo também no ponto de vista da imunidade, é possível sim que o risco seja maior. Tá? Mas só o fato de ter dor crônica não aumenta o risco de se contrair o coronavírus. Tá? Bom, pessoal, agradeço a todos que mandaram as perguntas, tá bem? E estou à disposição, caso surja alguma questão no futuro aí sobre essa relação entre dor crônica, doenças neurológicas e coronavírus, ou mesmo sobre outros assuntos, podem me procurar também nas redes sociais e eu estou disponível para vocês para responder. Tá? Mais uma vez agradeço a todos e boa noite para vocês e bom descanso e vamos nos cuidar.